Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Mais uma quarta-feira, meio de semana, dando continuidade ao estudo da obra Triunfo Pessoal. Hoje, infelizmente, estou com problemas aqui, não só eu, né? É um problema global do YouTube, tá? O chat não está funcionando, então vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá bom? Para que vocês vejam, eu vou dar uma boa noite, vou dar a minha saudação a todos e todas vocês que deixaram a mensagem aqui, né? O Sebastião, a Socorro, a Shirley, a Katana, a Elizabeth, a Sandra Regina, o Cristiano Trench, a Rita de Cássia, o Varne, Ellen Figueiredo, Antônio Viana, Silvio Silva, Edson Silva. Então aqui, ó, como vocês podem ver, não é possível conectar ao bate-papo. Quando eu tento atualizar, ele mostra o que foi escrito, né? Mostra o que foi escrito novo, mas não mantém a continuidade. Então, por esse motivo, e para ajudar, a rádio caiu também. Então, vocês que estão na rádio aí, a rádio caiu aqui, por isso que deu uma blindada. Hoje a parte técnica não está colaborando. Então, em razão disso, tá? Eu não vou conseguir fazer as leituras, mostrar para vocês aqui no chat o que está acontecendo na imagem aqui, e também não vou conseguir ficar lendo continuamente. Então, de vez em quando, eu vou ter que atualizar, ver o que aconteceu, e se tiver alguma pergunta eu passo, mas eu não conseguirei mostrá-la aqui, porque o programa que capta a imagem do chat, se eu atualizo a página, ele para de captar, aí eu tenho que colocá-lo de novo, e isso vai atrasar demais aqui, tá? Então, hoje, excepcionalmente por uma falha do YouTube, não será possível. Outros que estão aqui confirmaram que isso está acontecendo com eles também, tá? Então, por esse motivo, vai ser um pouco prejudicado, tá? Walter também chegando aqui, a Lourdes, Dete, a Rita de Cássia, Maria Siviero, Maria Araújo, Everson Frigério, Ederson Caetano, Djanira Galhardo, Helenice Cardoso, Maria Araújo, foram esses que chegaram depois que eu atualizei a última vez, tá? Então, se eu demorar a ler a mensagem, porque eu tenho que atualizar. Vamos lá. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita. E eu sou o Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Estamos no encontro de número 75, capítulo 8.1, Perturbações somatoformes e psicofisiológicas, parte 2. Vai ser um estudo bem denso, mas não dava para dividir isso, porque a última parte é mais uma parte elaborativa. Então, se eu dividisse isso em 3 partes, a semana que vem ficaria praticamente um vazio, tá? Então, eu vou dar uma puxada hoje aí, segura na cadeira, porque também não vai ser tão simples assim. Chega com tudo já, hein? Vamos lá. Nesse imenso capítulo das psicopatologias, diversos tipos de problemas podem dar surgimento a lesões orgânicas legítimas, como se procedessem de causas bacteriológicas ou físicas diferentes. Entre outros estão a asma de reação alérgica, a hipertensão arterial, as úlceras, que tanto podem ser resultado de ansiedades e estresse, como terem agravados os quadros por acaso já existentes. Na semana passada, para quem não se lembra, nós falamos do transtorno de conversão. As pessoas, o antigo histeria, tá? E aí agora ela dá continuidade na temática e começa a trazer patologias específicas, né? Falou de uma forma generalizada, agora está falando de específicas, citando inclusive algumas. Então, de novo, nesse imenso capítulo das psicopatologias, diversos tipos de problemas podem dar surgimento a lesões orgânicas legítimas. Então, a psicofisiologia ou a psicossomática, ela está diferenciada aqui da psicopatologia. Psicopatologia seria um adoecimento da mente, tá? A depressão é uma psicopatologia, a ansiedade é uma psicopatologia, a bipolaridade é uma psicopatologia, porque você observa isso como um adoecimento do campo emocional. A psicofisiologia citada aqui, né, ou somatoforme, que é o tema do estudo, diz respeito a causas orgânicas, que é quando o corpo físico sofre o sintoma, tá? Então, neste imenso capítulo das psicopatologias, diversos tipos de problemas podem dar surgimento a lesões orgânicas legítimas, como se procedessem de causas bacteriológicas ou físicas diferentes.
Tá? Então, o transtorno psicopatológico, que ela está dizendo aqui assim, o transtorno psicopatológico pode contribuir e irá contribuir para o surgimento de doenças orgânicas, que se você for observar apenas o sintoma, vai achar que veio de uma bactéria, vai achar que veio de um vírus, vai achar que veio de uma causa orgânica. Tá? É isso que está sendo bem esclarecido aqui no começo. Entre outros, estão a asma de reação alérgica, a hipertensão arterial, as úlceras, que tanto podem ser resultado de ansiedades e estresse. Tá? Então, a ansiedade ou estresse, ou seja, a psicopatologia oriunda desses desequilíbrios, podem criar estas doenças ou agravá-las caso já existam. Então, se a pessoa já tem a doença e se desequilibra emocionalmente, pode ter um agravamento dessa doença. Se nunca teve a doença, pelo desequilíbrio emocional, pode vir a desenvolver a doença no quadro físico, partindo do psicológico. Tudo bem? Deixa eu ver aqui como está. Aragão Coimbra aqui também. O chat está parado também, tem que ficar atualizando, tem que ficar atualizando aqui também, tá? É isso aí, não tem jeito. Isso aí é problema do YouTube, não há nada que possamos fazer. E aí vai se a Paula também, de Peabody aqui, né? Peabody, Massachusetts, Marli Martins, Célia Solange, Elisa Cruz e Valquíria Monteiro. A Edjaneira pergunta, e as doenças autoimunes como artrite reumatoide? Então, isso não está citado aqui. Aprofundar a temática psicossomática poderia ser um caminho. Tá? Eu tenho muito material, já dei aula disso na faculdade. Quando eu dei aula na faculdade, eu era professor de psicossomática ali em Fernandópolis. Mas eu não vejo como um caminho para esse estudo de hoje. Tá? Porque eu sei como isso gera, e aí se eu falar da artrite, alguém vai querer saber da cólica renal, o outro vai querer saber. Quem quiser buscar aprofundamento disso, pode ir no campo do livro que será indicado aqui, Psicossomática Hoje, que vai para o campo mais científico, ou pode ir para o campo metafísico, tá? Que um dos autores mais conhecidos é o Rutger Dawk. Tá? Digita errado mesmo no Google que ele vai achar para você. Tá? Rutger, R-U-D-I-G-E-R, e Dawk, D-A-H-L-K-E, algo assim. E aí tem lá várias simbologias que ele faz de acordo com o transtorno. Por que eu tive um problema na gengiva? Por que eu tive um problema? Porque isso é metafísico, não vai para o campo científico, isso não é algo que pode ser provado. Tá? Então, não sendo algo que pode ser provado, eu não vou aprofundar nisso aqui nesse estudo, porque apesar de ser um estudo espiritual, para mim isso pode ser provado, nós ainda não encontramos meios para isso, tá? Mas não é considerado pelo meio científico como algo de total validade. Funciona para quem está buscando respostas, mas não dá para saber ainda com clareza se tem uma exatidão científica nisso ou se funciona meio como um horóscopo, assim, o que a pessoa quiser ouvir, ela vai absorver daquilo. Então ficam esses dois caminhos aí, tá bom? Psicossomática Hoje, do Melo Filho, que é o organizador, com vários autores, ou Rutger Dawk, ele tem vários livros que ele fala sobre os caminhos que a doença percorre para chegar até o corpo físico, né? Por que em tal órgão, por que dessa maneira, por que nessa intensidade, mas isso é metafísica. Aí fica a critério. Então eu não vou aprofundar em doenças específicas aqui, porque esse não é o foco do estudo hoje, vai gerar muita pergunta, muita curiosidade, e eu não gosto muito de ficar dizendo, se aconteceu no coração é por isso, se aconteceu no estômago é por aquilo, porque se uma pessoa estiver fora desse enquadramento, então eu cometi um equívoco, tá? E para evitar isso, então, eu prefiro que cada um busque de acordo com a sua necessidade. Então, os que ela cita aqui são asma de reação alérgica, hipertensão arterial, úlceras, tá? E considera que eles podem vir ou ser criados ou agravados pelo quadro emocional desequilibrado. Parte estomacal é mais fácil de entender, porque ela é mais passível de ser vista, né? A hipertensão arterial também. Qualquer pessoa que fica nervosa, ansiosa, sabe que a pressão sobe.
Tá? Então ela tem um aumento de pressão arterial. A hipertensão já vai para um outro quadro, que é quando esse aumento fica crônico. Mas aí é muito mais fácil você ligar uma coisa a outra. Toda hora eu fico nervoso, toda hora minha pressão sobe, toda hora eu fico nervoso, toda hora minha pressão sobe, é natural que uma hora ela não vai descer mais. Porque eu estou ensinando o meu corpo a fazer isso. Então eu jogo ela para cima, ele puxa para baixo. Eu jogo para cima, ele puxa para baixo. Chega uma hora que ele fala: bom, já que o Vitor quer tanto ficar com ela lá em cima, então eu não vou puxar mais para baixo, porque eu ensino também meu sistema nervoso central a funcionar. Quando você começa a beber, por exemplo, lá na adolescência, você toma uma garrafa de cerveja e já fica meio zonzo, mas depois de um tempo o indivíduo está tomando uma caixa. Ele ensinou o corpo dele. Então, da mesma maneira, eu vou ensinando o meu corpo quando eu luto contra ele. Então, e a úlcera é a mesma coisa. Todo mundo sabe que ficando nervoso, ficando com raiva, ataca às vezes, dá uma queimação, dá uma azia. Então não é difícil conceber que o nervosismo e o estresse venham a atacar o estômago e nem a pressão arterial. Os outros pontos é que fica mais difícil, porque é muito difícil você elaborar claramente uma coisa da outra, tá? Então, se você quiser pesquisar sobre isso, digite psicossomática no Google. Agora, com relação a não entrando na artrite reumatoide, tá? Mas entrando na questão do autoimune, tem que entender de autoimune o meu corpo me ataca. Se o meu corpo me ataca, é porque ele entende que eu sou um agressor. Então eu estou produzindo algo internamente, ou estou ingerindo substâncias internas, ou estou fazendo algum tipo de comportamento que faz o meu corpo entender que eu o estou agredindo. Então ele vai tentar combater. E no combater ele destrói a si mesmo. Então a autoimune é quando o teu corpo começa a atacar o seu próprio corpo. Não sabe mais diferenciar o que precisa ser resguardado e o que precisa ser combatido e começa a combater a si mesmo. Tá? A mensagem que o indivíduo está passando provavelmente está relacionada com isso. Um ambiente de adversidade, eu estou fazendo coisas que eu não quero fazer, eu estou vivendo situações que eu não quero viver, eu estou engolindo muito sapo, eu estou baixando muito a cabeça, eu estou num trabalho que eu não gostaria, mas eu preciso pelo dinheiro. Então é natural que eu comece toda vez que eu vou para um ambiente hostil, eu crio internamente a mensagem de que eu não estou feliz e que eu estou fazendo é forçado contra a minha vontade. Como eu não consigo resolver isso em nível emocional, essa mensagem é transmitida para o corpo apenas responde como um computador que recebe a mensagem, decodifica decodifica ela e aí passa a mensagem que eu queria e ele assume esse papel. Tá? Então, na grande maioria dos casos, indivíduos com doença autoimune, eles já estavam voluntariamente, ou por medo, ou por covardia, ou por opressão, em situações contrárias à sua própria vontade. Tá? Aí sim, citando o exemplo da artrite reumatoide, o que essa literatura metafísica diz, e aqui eu estou citando a exemplo de curiosidade, não colocando como científico, normalmente ela acontece mais em mulheres e normalmente em mulheres que ficaram muito tempo obrigadas a fazer o trabalho de casa, porque ninguém ajudava, tinham que lavar a louça, cozinhar, fazer tudo isso, e nunca conseguiram falar não, e ninguém ajudava, e ela aceitou aquilo de forma submissiva. Então eles conseguiram perceber que a artrite reumatoide dá mais em mulheres, assim, né? A mão vai travando, assim, os dedos vão travando, tá? Calcificando e como assim, eu não posso fazer as atividades, alguém terá que fazer por mim. Como a pessoa não conseguiu comunicar isso para os outros, o corpo dela comunica, então não dá mais para lavar a louça, meus dedos estão travados. É mais ou menos isso, de forma extremamente superficial. Isso pode ir para o campo da sexualidade, isso pode ir para vários campos, mas de maneira geral isso vai mudar, vai ter mais homem passando por esse quadro, porque hoje tem muito mais mulheres independentes e muito mais homens dividindo as tarefas de casa e até ficando em casa enquanto a mulher sai para trabalhar. Tudo bem? Mas isso é a título de curiosidade apenas. O Rude chegando aqui também, Thiago Bresolim, primeira vez ao vivo. Valeu, obrigado por vir, Thiago. Infelizmente chegou num dia que o chat não está muito bom, mas vamos lá, paciência. Tá? Força aí. Legal, vamos lá. Vamos seguir.
Então aqui no livro Psicossomática hoje, que eu citei, no capítulo 22, Aspectos psicossomáticos em pacientes com asma brônquica. Alfred Langley, o autor que escreveu este capítulo. Você vai encontrar este livro pelo nome do organizador, que é o Melo Filho, Melo com 2 L's, tá legal? É um livro muito grande, mais de 600 páginas, ele acho que está em torno de R$300, a versão que eu comprei é a versão digital, estava em R$120 mais ou menos, então ele é um livro caro, mas ele é um livro denso, muito complexo, tá? Tem toda a história da psicossomática, para quem quiser ter curiosidade de buscar. Então vamos lá. A nota do expositor. Aqui o autor está falando sobre a asma brônquica e a relação psicossomática. A participação de um componente emocional ou psicodinâmico no quadro da asma brônquica é um fenômeno marcante e bem conhecido. Do total de falências, 48% poderiam ser incluídas no não atendimento do componente emocional, incluindo neste a não percepção de melhora, ansiedade persistente e até o abandono do tratamento, como expressão de insuficiente relação médico-paciente. O componente emocional pode influir em 3 níveis do quadro asmático: no desencadeamento das crises, na persistência ou agravamento do sofrimento durante as crises ou períodos intercríticos e na resistência ao tratamento. Por que eu pus isso aqui? Só para confirmar o que Joana falou, para encontrar um embasamento científico. Tá? Esse aqui é um livro escrito, em sua maioria, por médicos que estudam psicologia médica, que é um outro nome que se daria para a psicossomática, tá? Que é uma disciplina dentro dos cursos de medicina, chama psicologia médica. Ela é dada por médicos, por psiquiatras na maioria das vezes, tá? E não por psicólogos. Pode acontecer mas o objetivo da psicologia médica é mostrar para os alunos que ele tem que ter humanização, que ele tem que saber conversar com os pacientes, que o lado emocional também deve ser levado em conta, que ele tem que olhar no olho, que ele tem que fazer terapia, ou aluno de medicina, tá? E que ele tem que cuidar do seu emocional como médico. Infelizmente, a maioria das faculdades não coloca isto na grade porque acha besteira, tá? E aí você tem um grande número de profissionais se formando sem nem olhar às vezes para a cara do paciente. O polo mais forte disso, até onde eu tinha lido, é no Rio Grande do Sul. É onde mais se dá valor a essa psicologia médica. A participação de um componente emocional ou psicodinâmico no quadro de asma brônquica é um fenômeno marcante bem conhecido. Um componente psicodinâmico é algo que esteja relacionado com o emocional da pessoa em sua movimentação no mundo. É psicodinâmico porque altera, tá? Então, os indivíduos que estudam a psiquiatria e vão indo para o caminho da psicodinâmica, eles não estão fechando mais diagnósticos. Ah, você é bipolar. Não, neste momento você apresenta sintomas de bipolaridade. Eu vou tratar isso. Se daqui um mês mudar o quadro, eu paro de tratar isso. Ele vai se moldando de acordo com a evolução do indivíduo, porque entende que a mente é dinâmica. Ele pode estar preso a um momento específico da vida, então ele não precisa ser rotulado para o resto da vida. Você será depressivo para sempre, você é um bipolar, então isso não tem cura. Eles entendem que é na presença de sintoma que o indivíduo está doente. Na ausência de sintoma, não há necessidade dele ficar se rotulando e nem se medicando o resto da vida se não houver a presença de sintomas. Então, o componente psicodinâmico é isso. Eu estou aqui bem, de repente acontece alguma coisa, eu perco alguém que eu gostaria, eu dou uma deprimida, entristeço. Então, isso é um componente psicodinâmico. Tem que ser levado em conta. Se no momento em que eu marquei uma consulta com um psiquiatra, depois eu descubro que minha mãe acabou de desencarnar, é lógico que eu vou chegar no psiquiatra mal. O cara que leva isso, a psicodinâmica em conta, ele fala: não, você estava assim antes de ouvir a notícia da sua mãe? Não. Então, isso na verdade não é você, é apenas o seu luto. Fica claro isso? Tá? Então, o autor considera que no caso de asma brônquica, 48% do total de falências poderiam ser incluídas no não atendimento do componente emocional. Então, assim, metade das pessoas que chegam ao óbito em razão de quadro crônico, né, de quadro de asma, poderiam não chegar se tivessem sido trabalhadas na parte emocional. Isto não é responsabilidade apenas do médico, tá? É responsabilidade do paciente também.
Aqui o Sebastião diz que na Saraiva este livro está por R$150, tanto impresso como em PDF. Subiu bastante então. Eu comprei em 2010, eu acho, 2011, 12. Mas tá aí. Tá? Cadê? Incluindo neste a não percepção de melhora. Então ele coloca aqui qual que é o componente emocional. O fato do paciente não perceber que melhorou desanima ele. Ansiedade persistente e até abandono do tratamento como expressão de insuficiente relação médico-paciente. Ou seja, neste ponto ele diz, se o paciente abandona o tratamento, talvez o médico tenha sua parcela por não ter dado um feedback necessário para ele. Você está melhorando, é assim mesmo, leva 6 meses, né? Às vezes não fez aquela orientação com o indivíduo para explicar pelo que ele passaria. Será um tratamento que dura 1 ano, né? Será como um tratamento de hepatite, às vezes o indivíduo tem que ficar 1 ano tomando injeção. Então, se ele não sentir uma melhora rápida, ele desmotiva. Ele pode achar que não funciona. Por isso, esse lado emocional. Então, ele considera que o abandono do tratamento é um sintoma emocional. Vê que legal isso? Que o sintoma emocional não é só tristeza e alegria. Se o indivíduo abandonou o tratamento, é porque emocionalmente ele não se sentiu confiante naquele tratamento ou não sentiu que aquilo estava lhe produzindo melhora. Então, se ele vier a morrer por causa disso, ou vier a ter problemas maiores de complicação, isso é considerado como um problema de origem emocional. O componente emocional, segundo ele, pode influir em 3 níveis do quadro asmático: no desencadeamento das crises, na persistência ou agravamento do sofrimento durante as crises ou períodos intercríticos e na resistência ao tratamento. Então, quando você vê aqueles filmes assim, sempre tem aqueles menininhos que saem escondido para viver aventuras, né? Tipo Goonies, Juntos para Sempre, uns filmes assim. Isso dos anos 80, né? De hoje eu não sei. Sempre tem um rapazinho que tem uma bombinha de asma, né? E aí quando o bichão aparece, ou quando o assassino aparece, ou quando eles têm que entrar numa caverna, ele dá aquela respirada, aí é que ele usa a bombinha. Porque naquele momento que ele está numa crise de ansiedade, então agrava e pode desencadear a crise. É essa representação que está feita aqui. Então a causa seria emocional. Ou seja, o indivíduo desencadeia uma crise de asma às 3h45, porque ele está prestes a entrar em uma caverna escura. Se fosse orgânico, ele desencadearia esta crise às 13h45, mesmo se estivesse deitado na sua cama. Esse é o ponto. Então não se trata que houve tempo necessário para que aquela crise acontecesse. Não. O estímulo emocional desencadeou a crise porque ele já tem a doença ou uma predisposição a tê-la. Não fosse o estímulo emocional, ele não teria a crise. Neste caso aqui. Tá? Então é aí que você vê, por exemplo, se eu contraio um vírus, a contração desse vírus não está relacionada com o meu quadro emocional. Se ele vai conseguir desestabilizar, sim, como o HIV. A pessoa que está emocionalmente abatida, ela tem mais chance de o HIV dela evoluir para AIDS. Mas a pessoa que está emocionalmente segura, não. Mas a contração do vírus em si independe do emocional do indivíduo. Então, é orgânico isso. Deixa eu ver aqui. Como está o chat hoje? Boa noite, Janete, chegando aqui também. Beleza? Então, este aqui, o autor Alfred Lemble, confirma o que Joana falou. Voltando em Joana agora. Essas perturbações denominadas psicofisiológicas, também conhecidas anteriormente como psicossomáticas, são muito comuns e constituem um vasto capítulo que vem merecendo cuidados especiais. Tá? Então hoje tem uma abertura maior para isso, mas como eu disse, ainda tem gente que acha isso tudo uma besteira. Se tudo isso faz sentido, também leva tempo ainda para que se confirme. Tá? Mas excluir que o emocional influencia no quadro orgânico, isso aí já quem discorda disso já está ficando ultrapassado. O cliente hoje já está levando isso para o médico. Eu tenho amigos médicos, né? E o cliente já leva isso para o médico. Ele já fala, eu tenho sentido uma dor aqui. Não, mas foi depois que meu pai morreu, viu? Não sei se tem alguma coisa a ver. Então já eram coisas que antes não tinha.
Tô com a dor nas costas, era porque eu carreguei algo pesado e ponto final. Agora a pessoa já começa a fazer relações baseadas nisso aí, né? Então o cliente já está levando, o paciente já está levando isso para o consultório. Quando ele se depara com um médico que ignora esse contexto, ele costuma preferir buscar outro tipo de tratamento. Então é parte normal da evolução científica levar o lado emocional para dentro do consultório. Tá? Então aqui é só ela só está dizendo que é importante estudar, é importante levar em conta, é importante conhecer a psicossomática. Ela denomina psicofisiológica, tá? E não mais psicossomática. Ela está falando assim. Sejam as suas origens orgânicas ou mentais, expressam comportamentos graves na área da saúde, necessitando de bem elaboradas terapias conjugadas. Quando procedentes do organismo físico, através de medicação conveniente e adequada. Mas quando decorrentes de fatores psicológicos, exigem providências especiais, a fim de serem debeladas as causas emocionais que as desencadeiam, dessa forma, eliminando os efeitos destrutivos. Olha, origens orgânicas ou mentais das doenças, tá? Porque, como eu já disse aqui no primeiro estudo, tem doença que é só orgânica? Tem, porque o nosso corpo é matéria e a matéria é atingida pela matéria. Então é meramente orgânico, não precisa ficar achando que tudo tudo precisa ter uma explicação metafísica, simbólica, isso e aquilo, senão você desenvolve um quadro de neurose assim, relacionado a isso, né? Fica como se fosse uma hipocondria voltada para o campo psicológico. Acordei com dor no ouvido. O que significa isso? A dor do ouvido? Por que eu estou com dor do ouvido? O que foi que eu fiz? Às vezes é porque você dormiu dobrado. É isso que eu quero dizer. Só isso. Vá primeiro no fisiológico. Tá? Tomou um remédio ali, fez um tratamento, tomou uma vacina, passou o sintoma, não voltou o sintoma, resolveu o problema? Acabou. Se você perceber que fez o exame, não deu resultado, e aí você ouvir do médico, olha, isso pode ter causas emocionais, aí você gasta seu tempo e sua influência, né, e investe o seu dinheiro para buscar a causa. Mas caso contrário, tenta não ficar indo muito para esse lado, senão quem procura acha. E tudo que você for buscar uma representação simbólica vai existir, mas não necessariamente é algo que precisa ser simbolizado. E sim, se você está ouvindo isso de um psicólogo que trabalha com a linha junguiana, que é onde quase tudo é símbolo, é porque até dentro dessa noção minha é exagero de algumas pessoas, né? Tá? O Cristiano tinha dito aqui, ó, que o chat parou. Tanto é que quando ficam nervosas, as pessoas com asma têm que usar uma bombinha. É isso mesmo. Tá? A Bárbara aqui também, ó. A Bárbara manja, a Bárbara que falou aqui, ó, psicóloga também, tá? Ela que gerencia a página de psicossomática lá do Facebook. Tá aí, ó. Seja bem-vinda. Tá? Tem mais uns 15 mil membros na página. Ó. Então, olha, quando sejam as suas origens orgânicas ou mentais, expressam comportamentos graves na área da saúde, necessitando de bem elaboradas terapias conjugadas. Quando procedentes do organismo físico, através de medicação conveniente e adequada. Isso aqui é um ponto final. Tá? Mas, quando decorrente de fatores psicológicos, isso você só sabe excluindo os físicos, exigem providências especiais, a fim de serem debeladas as causas emocionais que as desencadeiam, dessa forma eliminando os efeitos destrutivos. Sabe qual que é a principal diferença aqui? Se eu estou com um problema orgânico e o remédio resolve, acabou. Se eu estou com um problema emocional e eu tomo o remédio resolve o sintoma, mas o problema continua lá. Então eu estou com ansiedade, tá? E essa ansiedade me deixa com insônia. Aí eu tomo um remédio para dormir, um Rivotril. Qual que era o sintoma da minha ansiedade? Insônia. O que o Rivotril tira? A insônia, porque ele provoca o sono. A ansiedade tratou? Não.
O fato de eu dormir melhor vai fazer meu corpo se reorganizar melhor, então os sintomas da ansiedade vão me afetar menos. Mas o que me deixa ansioso foi tratado? Foi buscado? Não. Então daqui a um tempo vai bater de novo a minha porta. E aí eu vou ter que aumentar a dose do remédio. E como eu digo aqui, tem gente que já está tomando Rivotril de colher. Colher de chá. Tá? Começa com uma gotinha, começa com isso aqui, já está tomando colherada de Rivotril. Tá tomando 3, 4 alprazolam. Por quê? Porque não tratou a causa. Certo? Então se for orgânico, o remédio resolve, tira o remédio, o sintoma não volta. Se for emocional, você toma o remédio, o sintoma regride. Se você tira o remédio e o sintoma volta, então você não tratou, é emocional. Aí você vai ter que entender por que isso está acontecendo. O que está me deixando ansioso, de onde veio essa bipolaridade, por que eu fiquei irritado de repente, né? Por que eu estou tendo problema de corrimento, por que eu estou tendo vaginismo, por que eu estou tendo disfunção erétil, por que eu estou tendo isso. O que está causando isso? Se o indivíduo tem uma disfunção erétil, em vez de trabalhar a questão dele que pode ter alguma coisa relacionada à sexualidade, algum trauma que desbloqueou, alguma catexia que está influenciando, né, uma energia aprisionada que agora está se mostrando, ele vai lá e toma um Cialis, vai lá e toma um Viagra. O sintoma que era a disfunção erétil, que podia estar representando, ele não está com a sexualidade dele em alta, ele está precisando focar em outras áreas, ou ele passou por uma experiência que foi traumática e não quer repetir aquilo, ele não trata isso, ele vai lá, toma um remédio, tem a ereção, volta a ter relações e vai se machucando mais, porque não trabalhou aquilo em si. Tá? Isso serve para a mulher também, que tem ali ressecamento e fica usando lubrificante, fala, se eu colocar o lubrificante funciona e tal. Funciona, você vai ter a relação, vai ter o prazer, mas a pergunta é, por que o meu corpo não está mais lubrificando? Isso com tudo. Por que o meu intestino não está mais regulado? Por que ele prendeu? Por que ele soltou? Foi uma disenteria porque você comeu uma coisa ruim, 2 dias passou, beleza, passou, mas você está com a diarreia constante ou você está com o intestino preso constantemente, então é algo que tem que ser visto. Provavelmente está no seu emocional. Tem gente que já quando almoça já toma um purgante, porque acredita que o intestino não funciona, quando na verdade o intestino está dizendo, tem algo aqui que você precisa olhar, e ela não olha. Tá? Então essa é a diferença de tratar o emocional e tratar o orgânico. Tá? Tratar o emocional com remédio tira o sintoma e na ausência do sintoma você consegue ir buscar a terapia, seja ela qual for. Mas se você ficar só buscando a redução do sintoma, você não pode se esquecer que você é um espírito. E que o teu corpo físico pode passar o resto da vida sem o sintoma, mas quando você desencarnar, o remédio não age mais no teu espírito. Todo o sintoma vai voltar de uma vez só, e você vai ter esquecido daquele sintoma. Então vai ser impactante para o teu espírito o desconforto que isso vai causar. Trate o espírito. Tá? E porque senão tratar o corpo não adianta, porque o corpo fica. Você trata o corpo para poder tratar o espírito sem dor. Sim. Vamos ver, então tem que ler aqui, ó. Hoje em dia está tão difícil descartar o orgânico. Sebastião amanhã estará entrando para a cirurgia. Estimamos melhoras aí, que corra tudo bem, né? Faremos nossa parte aqui. Sebastião desde o começo, desde o primeiro estudo aqui, então assim, pessoa muito querida, tá? Sebastião, receba aí a nossa vibração positiva para que os médicos estejam bem amparados ali, né? E com a cabeça no lugar certo na hora de te ajudar, tá bom? Tá bom. Nada. É isso aí. Então vamos. Ficar sem o chat aqui é difícil, né? Fico meio de castigo aqui, mas tudo bem. Vocês também ficam, né? Seguindo. Sem dúvida, o fator emocional pode produzir aumento da pressão arterial, a ulceração e perfuração da parede do estômago, a peritonite, quais se fossem resultados de enfermidades gástricas convencionais. E relacionado à parte do estômago, né, a parte do abdômen, tá? Inflamação do peritônio.
Sem dúvida, o fator emocional pode produzir. Então ela coloca aqui, não há dúvida que o fator emocional pode. Tá? Tem que ter muita clareza isso, senão a pessoa diz, o fator emocional irá produzir. Não, pode. Ela não tem dúvida quanto à capacidade que o fator emocional tem de causar a doença, mas ela está dizendo que não necessariamente será causada. Outros fatores têm que ser levados em conta, como predisposição, hereditariedade, tempo de duração do desequilíbrio emocional, senão não adianta. Fiquei triste uma semana, pronto, já vou ter um monte de problema. Não é assim. Às vezes leva 10, 15 anos para a pessoa somatizar um quadro. Às vezes leva gerações assim, repetindo aquilo ali para somatizar um quadro. E depois que somatiza, como eu disse, depois que somatizou, abraço. O corpo vai fazer isso toda hora. Cabe a você não somatizar. Mas a somatização é inconsciente, o que eu faço? Se ajude, mantenha sempre o seu emocional em ordem. Se você percebe que você oscila muito o humor, que você se irrita com facilidade, que você desconta muito na comida, que você aumentou o quanto você fuma, o quanto você bebe, ou começou a beber e fumar, então já é um indício de que alguma coisa não está legal. Vá ver isso antes que somatize, porque depois já era. O corpo vai fazer toda hora. Sem dúvida, o fator emocional pode produzir aumento da pressão arterial, a ulceração e perfuração da parede do estômago, né? Fica como se estivesse digerindo a si mesmo, a peritonite, quais se fossem resultados de enfermidades gástricas convencionais, ou seja, o sintoma é real. Se você fizer um exame, estará lá, olha, você está com a úlcera, você está com a pressão arterial elevada, né? A pessoa aferiu a sua pressão e viu que ela está elevada. Ninguém está inventando isso, mas a causa pode ser emocional também. Deixa eu ver, dando minhas atualizadas aqui. Tá bom? A Bárbara falou da página aqui, ó, psicossomática, quando a mente cala, o corpo fala. Tá bom? Ali ela responde essas perguntas de parte metafísica, né? As pessoas perguntam o que acontece no intestino, aí lá tem resposta nessa página, lá no Facebook, é só entrar lá, psicossomática, quando a mente cala, o corpo fala. Voltando aqui em Joana. Nesse capítulo, as doenças coronárias são, igualmente, muito afetadas por fatores psicológicos, podendo produzir dores intensas de caráter anginoso, em razão de determinadas áreas do coração deixarem de receber o volume de oxigênio necessário para seu funcionamento, sendo possível até mesmo de ocasionar a morte de parte do tecido muscular do órgão, quando este sofra total ausência do elemento vitalizador. Palavras um pouco difíceis para falar. A pessoa vai infartar, vai ter uma isquemia, que é quando não chega oxigênio, não chega o sangue no órgão e o órgão morre pela ausência de oxigênio. Se você tiver uma isquemia no cérebro, isso leva a um derrame, leva a um acidente vascular cerebral, um AVC. Se você tem no coração, pode levar a um infarto, tá? Se isso acontecesse em uma outra área do corpo, levaria a uma necrose, você teria que amputar essa área, porque a partir do momento que o tecido morre, você não consegue mais revitalizá-lo. Por isso que a pessoa que tem um acidente vascular cerebral isquêmico, né, um AVC isquêmico, que é quando faltou o sangue naquela área, ela não recupera mais os movimentos daquela área. Quando é um hemorrágico, aí ela ainda tem uma chance maior de recuperar. Tá? Então, se o coração parar e falhou ali, não tem mais jeito, não tem o que fazer, essa área não vai voltar, e você tem que pôr instrumentos cirúrgicos ali, né, para conseguir fazer essa função. Então, o que ela está dizendo aqui? De todas essas doenças, também tem as doenças coronárias, que também são muito afetadas por fatores psicológicos, podendo produzir dores intensas de caráter anginoso. Angina é aquela dor que dá no coração. Tá? É uma pontada, como se tivesse uma facada. Você não lembra de ter tomado uma facada, né? Algum dia já devo ter tomado, mas é como se fosse uma dor muito aguda na região. É diferente de uma dor muscular, por exemplo, tá? Não é uma dor de uma cãibra também, é uma dor aguda, né? Bem quente, como se estivesse queimando. Em razão de determinadas áreas do coração deixarem de receber o volume de oxigênio.
necessário para seu funcionamento. Então, assim como tem o rapazinho no filme que toma bombinha de asma, você vê na novela, o cara tá lá bonzão e descobre, pai, tô grávida, aí ele infarta no meio da sala, assim. Não é? Quer dizer, ele não teria tido aquele infarto se não tivesse recebido a notícia que alterou o seu emocional. Por isso é uma doença de origem emocional. Isso é o que mais tem que ficar claro aqui. Quando estou falando aqui, a Joana está falando, e nós estamos trazendo a noção de doença emocional, não é assim, o meu emocional me fez infartar, porque eu vou ficar pensando, eu vou infartar. Não é nesse sentido. Tá? É que não havendo um quadro emocional, não haveria o sintoma. Se é necessário que um sintoma emocional crie o quadro orgânico, então isso é psicossomático. Tá? Aí o indivíduo recebe uma notícia muito grandiosa, infarta. Vai ter uma relação sexual, infarta. Né? Vai andar de... Tanto que você vai em parque de diversão, tá lá. Pessoas cardíacas não podem andar na montanha-russa. Por quê? Porque a montanha-russa vai fazer o teu coração parar? Não, ela vai gerar uma descarga de adrenalina que te afeta emocionalmente. Você vai sentir medo, vai sentir euforia. E isso vai alterar a sua pressão arterial. Alterando a sua pressão arterial, você que já tem uma predisposição ou já tem uma doença, uma cardiopatia, vai ter mais chance de infartar. Tá bom? Do resto não tem jeito, é igual envelhecer. Envelhecer nós vamos, morrer nós vamos, né? Em dado momento o pulmão vai parar, e vai parar eu querendo ou não, né? Se eu for uma pessoa totalmente equilibrada, zen, eu vou viver quanto? Vai viver o máximo que o teu corpo aguenta, mas chegará um momento em que ele morrerá organicamente, que nada tem a ver, mas nesse caso não. Nesse caso o emocional precipita o quadro. A raiva provoca sintomas. E o medo, né? Sim. Tudo que te altera emocionalmente gera uma alteração no teu corpo físico, né? No teu corpo orgânico. O teu corpo responde a isso. Quando você está com sudorese, quando você está ruborizado de timidez, quando você está com taquicardia, quando você está com enxaqueca, isso tudo já é uma referência, sim. Alguma coisa no meu emocional não está funcionando legal. Então, evitar, né? Ninguém vai viver sem raiva, ninguém vai viver sem medo, pelo menos não pelos próximos muitos anos aí, mas é possível você aprender a controlar essas coisas para quê? Então, assim, se eu fizer terapia, eu nunca mais vou sentir raiva. Você ainda vai sentir raiva, só que o necessário para te fazer sentir raiva vai ser cada vez maior. Você que se irrita com qualquer coisa, já não se irritará com qualquer coisa. Precisará de uma coisa mediana para te irritar. Depois de um tempo, de uma coisa grandiosa. É nesse sentido, mas não que não haverá medo, não haverá raiva, mas você aprende a controlar. Tá? Ou pelo menos tira eles do campo emocional e traz para o racional e fala, eu preciso ter medo de tudo isso mesmo? Eu preciso ter tanto medo de falar em público para 5 pessoas? O que vai acontecer aqui? Eu vou morrer? Se já tiver uma cardiopatia, pode morrer sim. Se já tiver problema de embolia, pode morrer sim. Pode ter uma de trombose, de trombo, pode morrer sim. Tá? Mas de maneira geral, na prática, ninguém vai morrer porque falou em público. Ninguém vai morrer. Tá? Ninguém vai morrer porque tomou um fora. Ah, mas eu vou chegar na menina, eu tô morrendo de medo. Nossa, se ela me der um fora, eu vou morrer. Não vai morrer, você vai tomar um fora, vai ficar chateado, vai se sentir mal, mas não vai morrer. Então, na prática, nós colocamos assim, que qualquer coisa vai nos matar. Parece que morrer é banal. Ai, nossa, eu no lugar dela teria morrido. Ai, se isso acontece comigo, eu não sei se eu aguento. Aguenta, você já aguentou coisa muito pior. Então, a terapia ajuda o indivíduo a desfazer esses medos irracionais, essas crenças irracionais, que como a cognitivo-comportamental diz, e ele começa a enxergar a vida de uma forma mais ampla, assim, ver que não é uma coisa tão superficial, que não é qualquer coisa que me mata, né, que não é toda experiência negativa que eu tenho que considerar como fracasso. Então ele se irrita com menos facilidade, ele se entristece com menos intensidade, então como consequência o corpo orgânico dele sofre menos esse impacto, então ele também tem menos chance de adoecer. É causa e efeito, não é nada mágico. Tá? Sendo possível até mesmo de ocasionar a morte de parte do tecido muscular do órgão, isquemia, quando este sofra total ausência de elemento vitalizador. Então, neste caso, a pessoa pode morrer se ela já tiver uma cardiopatia, porque ela passou por um estado emocional muito grande.
Teve uma situação que eu vi esses dias na TV, né? O rapaz foi assassinado. Quando deram a notícia para o pai dele infartou e morreu também. Tá? Quer dizer, os dois estariam vivos se o menino não tivesse assassinado. O que matou o pai foi o infarto? Não, porque ele já tinha cardiopatia. Foi a notícia de que mataram o filho dele. Aquilo gerou uma emoção nele tão grande que produziu sintomas físicos na sua pressão arterial e aí ele veio a infartar. Então ele veio a óbito por uma causa emocional, mas por falência de um órgão. No caso do coração. No livro Psicossomática hoje, de novo, agora no capítulo 23, Aspectos Psicossomáticos em Cardiologia. Agora é o Eugênio Paes Campos quem escreveu, nota do expositor. Como meio primitivo de comunicação e enfrentamento, o coração, como aliás qualquer outro órgão, poderá ser, entre aspas, usado para obter atenção ou como forma de se auto-aplicar punição. Neste caso, queixas funcionais ou mesmo distúrbios orgânicos, ocasionados por outros fatores, poderão estar, entre aspas, a serviço dessas causas. Queremos dizer que a existência de hipertensão arterial, coronariopatia ou arritmias, mesmo causadas por agentes orgânicos, podem estar sendo, entre aspas, aproveitadas para a sinalização e ou enfrentamento de angústias ou conflitos emocionais. Ressalte-se que as queixas não são intencionais ou deliberadas, fingidas ou inventadas, pois os mecanismos descritos ocorrem de modo inconsciente. Essa coisa de ter que colocar muita aspa é o que eu falo que é o problema de entender isso como científico, porque ele está dizendo assim, ele não pode dizer isso com clareza, porque isso não tem como ser provado. Então, quando ele coloca aspas, mesmo sendo um livro voltado para o meio científico, ele está dizendo assim, é mais ou menos isso, é isso que eu quero dizer, mas não é isto que acontece, porque eu não tenho como provar. Então, por isso que é muito difícil caminhar no meio da psicossomática, e ela ainda sofre muita resistência, porque no meio científico eles querem assim, é A mais B. Se não pudesse A mais B, não, mas esse A mais B já é bem relativo, se tiver envolvido. Aí quando começa a abstrair muito, a maioria já rejeita, já refuta. Tá? Mas fica aqui, já que a Joana está falando disso, e o Eugênio também fala disso, ele nos diz isso, que a situação que acontece no coração, está acontecendo no coração, mas pode estar sendo usada pela mente como uma forma de mostrar para o indivíduo que algo precisa de atenção ou de se punir, caso ele já tenha dentro de si um sentimento de culpa, então ele se pune desenvolvendo a doença. Neste caso, queixas funcionais ou mesmo distúrbios orgânicos poderão estar a serviço dessas causas. Então ele coloca também que ele cita o coração, mas isso pode acontecer em qualquer órgão, dizendo que o meu órgão está adoecido para a minha mente dizer para mim que algo precisa ser olhado. Está a serviço dessa causa. Queremos dizer que a existência de hipertensão arterial, coronariopatia ou arritmia, ou seja, problemas no coração, mesmo causadas por agentes orgânicos, podem estar sendo aproveitadas para sinalização ou enfrentamento de angústias ou conflitos emocionais. Porque diante de um infarto, a pessoa enfrenta um monte de angústia. Não enfrenta? Para e pensa. Vamos pensar aqui juntos. Deixa eu atualizar aqui. Imagine que a Cation chegou aqui também. Acumulação de emoções gera problemas. Imagine que a Kátia tem uma irmã e ela está brigada com a irmã dela. Tá? E aí ela não consegue se aproximar da irmã dela e isso gera nela uma angústia. Eu queria falar com a minha irmã, mas eu estou chateada, não vou fazer e tal. E aí ela não consegue confrontar aquilo. Aí ela infarta. Quando ela infarta e ela se vê ali no leito do hospital, essa angústia é vencida, porque ela chama a irmã fica sabendo que ela infartou, estava brigada com ela, mas fala, não, peraí, olha, desculpa, eu vim aqui agora, o problema se resolve. Elas vão ter um encontro ali no leito do hospital, forçadamente, em razão de um infarto, que não teriam, porque a angústia, né, e o orgulho, ou o que quer que seja, impedia que as duas viessem a conversar. Então, assim, coisas que eu não consigo confrontar. A angústia, por exemplo, de largar o cigarro. Quando o indivíduo tem um problema pulmonar,
Aí ele para com o cigarro. Ele não conseguia parar de fumar porque para ele era uma angústia parar de fumar. Ele tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Aí quando ele tem uma doença pulmonar, ele para. Quando ele desenvolve um câncer, ele para. Então aquilo ajudou ele a resolver uma angústia em nível inconsciente que ele não conseguia resolver em nível consciente. E aí você tem pessoas que começam a fazer alimentação melhor e cuidam de si depois que descobrem que estão com colesterol alto. Pessoas que regulam o controle de açúcar depois que descobrem que tem diabetes. Pessoas que começam a tomar mais água depois que tem a primeira cólica renal. Não acontece? Então é nesse sentido. Tá? Eu vou ter que abrir mão de comer doce, não consigo, vai ser muito difícil. Aí o corpo faz um diabetes e a pessoa fala, pronto, agora eu consigo. Funcionou desta maneira, tá? Mas não é que o emocional criou o diabetes. O que criou o diabetes foi o meu descontrole emocional que me fazia comer açúcar demais para compensar uma possível amargura na minha vida ou algum sentimento de tristeza. Então o descontrole emocional me fez comer muito açúcar, e o excesso de açúcar, que é orgânico, que é algo que eu comi colocando na minha boca e foi digerido no meu estômago, gerou diabetes. Tá claro isso? Eu tô aqui emocionalmente infeliz, vou ter diabetes. Não é bem assim, tá bom? Então, o meu descontrole emocional, o meu excesso de ansiedade me faz querer fumar o cigarro. Quanto mais ansioso eu tô, mais eu fumo. Então, o que me causou o câncer? O cigarro. Mas o que me fez fumar? A minha ansiedade. Então, o que me causou o câncer? A minha ansiedade. É isso que nós falamos quando explicamos que o emocional pode vir a gerar doença. Não só na vibração energética, tá? Mas no convencimento do indivíduo de comportamentos viciosos ou prejudiciais a ele, em razão de não conseguir trabalhar o seu emocional, come demais, fica obeso, infarta. O que matou ele? A obesidade. Mas o que o deixou obeso? A ansiedade. Tá? Vamos lá. Então seria nesse sentido que a doença ajuda o indivíduo a enfrentar algo que ele não conseguiria enfrentar porque geraria angústia. Continuando. Certamente, os fatores mais graves que desencadeiam os bloqueios arteriais estão vinculados à hereditariedade e a outros de natureza biológica, que aumentam a possibilidade da instalação da doença, tais o tabagismo, o colesterol, a obesidade, o abuso do sexo, especialmente nos homens. Além, portanto, desses de natureza biológica, determinados padrões de comportamento psicológico adicionam riscos que podem ser prevenidos em relação a essas doenças cardíacas. Então ela cita que o que vai agravar tem que ser levado em conta. Então, se eu passar a mesma emoção que o Edson Silva, do mesmo jeito eu vou adoecer igualzinho a ele? Não. Porque a nossa genética é diferente, porque o nosso meio é diferente, tá? Porque o nosso corpo responde de maneira diferente. Então é isso que ela está dizendo. Tem outras coisas envolvidas, tá? E segundo ela, os fatores mais graves estão vinculados à hereditariedade e outros à natureza biológica, que é essa predisposição. Então, tabagismo, colesterol, obesidade, abuso do sexo, isso tudo é relacionado com o emocional. Os indivíduos abusam porque não conseguem ter controle. Quem tem controle emocional não precisa ter relação sexual toda hora, né, com pessoas distintas, né? Ou não fica obcecado por isso. Não precisa comer muito, então não vai ficar obeso, né? Não vai ingerir muita gordura, então não vai ter tanto colesterol. E não vai fumar muito, então não vai ter problema com câncer. A mais B isso. Isso é A mais B. Tá? Isso é A mais B. Além, portanto, desses de natureza biológica, determinados padrões de comportamento psicológico adicionam riscos que podem ser prevenidos em relação a essas doenças cardíacas. Um padrão psicológico, por exemplo, é sentir medo de tudo. Eu sinto medo, qualquer coisa que me falam eu fico com medo, isso já gera ansiedade, então vou ter mais chance de ter problema. Qualquer coisa que falam para mim, eu já acho que estão me atacando, já fico com raiva, já quero resolver, vou ter problema. Então, se eu melindro muito, se eu me sinto muito ofendido, se todas as coisas me incomodam, é um desequilíbrio emocional. E isso vai me trazer problemas. Tá? É tudo em excesso, né? A Antônia gosta muito de açúcar. Açúcar é bom,
Tem que ver se o corpo vai gostar tanto quanto você, né? Quer dizer, pode passar a vida inteira comendo açúcar e não ter problema, e depois encarna com 5 anos de idade e tem diabetes, né? Quando se trata de espírito, o comportamento fala mais nesse momento, tá? Não é para parar o que você está fazendo da noite para o dia e virar santo. Os estudos são só para levar a reflexão. Vitor, com todo esse conhecimento, nós somos mais responsáveis pela nossa saúde? Sim. Então, se não querem ser responsáveis pela saúde, desligue o vídeo agora. Quanto mais você assistir isso aqui, mais responsabilidade você passa a ter. Então, se você não quer mexer no seu comportamento, nos seus hábitos, tchau, tchau, nos vemos semana que vem. Quando definimos hipertensão como psicossomática, como proceder? Que passo a seguir, diz o Rude. Hipertensão sendo crônica é muito difícil, tá? Mas é fazer a leitura, Rude, do nome da doença em si, hipertensão. Tá? O indivíduo hipertenso é um indivíduo que está hipertenso, ele não está um pouco tenso, ele está hipertenso. O ambiente em que ele vive é muito tenso. Ele está num trabalho que é muito tenso, ele está numa família que é muito tensa, ele está numa situação que é muito tensa. O indivíduo pode estar numa sexualidade, por exemplo, eu sou homoafetivo, mas eu tenho que viver como hétero e toda hora eu acho que vão descobrir dependendo de como eu falo. Isso é uma tensão constante, pode trazer problemas. Tá? Eu sou um machista trabalhando em um meio de um monte de mulheres, então eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. E isso é uma tensão constante, pode trazer problemas. O primeiro passo por hipertenso é sair do ambiente de tensão, identificá-lo e depois abandoná-lo, dentro do possível. Mas não adianta sair de um ambiente de tensão e ir para um outro pior. Então eu vou sair desse emprego, mas vou ficar tenso porque estou desempregado. Não adianta. Buscar meios de diminuir a tensão do ambiente que você se encontra ou já começar a trabalhar para deixá-lo com uma segurança maior que gere menos tensão no próximo local. Tá? Aí às vezes implica terminar um casamento, às vezes implica terminar um namoro, às vezes implica sair da casa dos pais, às vezes implica uma mudança muito grande na sua vida. E isso não pode ser feito de impulso, porque gera uma tensão maior. Tá? Mas esse é o primeiro passo, né? Identificar onde a tensão está acontecendo em nível hiper. Se não for uma tensão hiper, podem ser várias pequenas tensões que somadas se tornam hiper. Todo local que ele vai é um pouco tenso, não existe um refúgio, não existe um local seguro. Então a mulher ou o homem trabalha o dia inteiro e sabe que quando chegar em casa vai encontrar o marido ou a esposa querendo ter relação sexual, mas ela não quer. Ela já fala, eu vou chegar em casa, ele vai vir pra cima de mim, vai querer, eu não tô afim, mas eu não quero falar não toda hora. Então nem na casa dela ela tem um local onde ela se refugia. Aí ela fica tensa também, né? Começa a fingir, aí o corpo faz enxaqueca, faz herpes, faz tudo que for possível para que a pessoa não queira tocá-la sexualmente. E isso gera uma nova tensão. Então é sempre fazer essa leitura, né? É hipertenso. Seguindo. São inúmeras as terapias biológicas mediante a abordagem clássica da medicina em relação a cada tipo de enfermidade. No entanto, a psicoterapia nos casos examinados é portadora de excelentes resultados, desde os métodos da psicanálise clássica, behaviorista, humanista, profunda, transpessoal, aos alternativos que vêm oferecendo uma contribuição valiosa para o deslindar de problemas comportamentais e das suas consequências orgânicas. Deslindar no glossário, esclarecer, elucidar. Aqui ela apresenta possibilidades. Ela diz, a medicina tem muitos meios de resolver a situação, mas a psicoterapia, ela cita psicanálise clássica, behaviorista, humanista, profunda, transpessoal, que são áreas da psicologia, assim como na medicina você tem a cardiologia, a nefrologia, na psicologia você tem linhas de pensamento que cada um segue. Tá? Umas mais voltadas para o orgânico, outras para o condicionamento, outras para o cognitivo, outras para o holístico, outras para o lado da infância, outras por inconsciente. Aí é você que vai identificar que tipo de terapia funciona. E quando ela coloca psicoterapia, é levar a minha mente, que é o psico, para a terapia, que é para se arrumar, que é para se tratar. Portanto, como eu sempre digo aqui, não é só a psicologia. Acupuntura é psicoterapia,
Fisioterapia é psicoterapia. Porque se você tem uma dor que te impede de fazer as coisas e na fisioterapia você resolve ela, essa dor para de te incomodar, então teu emocional também sobe, você fica mais alegre, você fica mais contente, né? Pedagogia é psicoterapia, que mais? Reiki é psicoterapia, meditação, yoga é psicoterapia, tenda do suor é psicoterapia. Tudo que você fizer que colocar a tua mente em uma posição melhor do que ela estava anteriormente é psicoterapia. A psicologia é uma das possibilidades, mas não a única. E segundo ela, oferecem contribuição valiosa para o elucidamento dos problemas comportamentais e das suas consequências orgânicas. Então, o que a terapia vai dar para o indivíduo? Noção de onde ele está repetindo, de onde ele está aprisionado e o que ele pode fazer. Mas quem é que vai fazer o que com essas informações? O indivíduo. A terapia não cura ninguém. O que cura o indivíduo é ele mesmo. Tá? Se eu for o médico, ele me passar o remédio e eu não tomar, não adianta nada culpar o médico. Então, se eu vou na acupuntura, a pessoa fala, fica com os pontinhos na orelha, mas eu falo, não, porque eu tenho uma festa, então não adianta ir na acupuntura. Tá? É fazer todo um movimento de vai para academia, aprender dança, aí o instrutor fala, treina em casa, mas eu não treino, não adianta nada. Uma época eu fiz aula de baixo, né, contrabaixo com o meu primo, e eu só na aula que eu queria aprender a tocar baixo. Ele falava, você ensaiou alguma coisa durante a semana? Eu falava, não. Eu falava, então você não tem o que fazer aqui. Eu não posso te ajudar. Se você quiser aprender a tocar contrabaixo 1 hora por semana, você nunca vai tocar. Eu venho aqui para te dar técnicas para que você vá lá e caleje seus dedos na sua casa, não aqui. Né? Então, quer dizer, até hoje eu não toco contrabaixo. Tá? Então não adianta. A pessoa faz yoga, o instrutor fala, tenta meditar em casa não medita. Então é nesse sentido, tá? A psicoterapia te ajuda a enxergar o problema, mas é você que o resolve. Constituições emocionais frágeis facilmente se perturbam ante os desafios existenciais ou sofrem os efeitos da educação deficiente no lar, da mãe castradora ou neurótica, da família desajustada, das pressões sociais e financeiras, do momento grave que se vive na Terra, derrapando em transtornos complexos. Ela gosta da mãe castradora ou neurótica, né? Eu já percebi que a Joana sempre cita isso como um exemplo, assim. Né? Nossa, não vamos avaliar a Joana aqui, né? Constituições emocionais frágeis. O indivíduo que é emocionalmente constituído de maneira frágil. Então, na minha constituição emocional está tudo que colocaram. Se falaram para mim desde pequeno, você é feio, você é burro, você não dá conta, eu tenho uma constituição emocional frágil. Então, eu facilmente me perturbo ante os desafios existenciais. Tudo é grande demais para mim. Pagar uma conta no banco é grande demais para mim. Eu tenho que ir ao banco, eu tenho que resolver isso, eu não consigo, vai você para mim e tal. Tá? Porque eu tenho uma constituição emocional frágil. Ou sofrem os efeitos da educação deficiente no lar, da mãe castradora ou neurótica, a mãe que ficava toda hora falando em cima do filho, toda hora projetando coisa no filho, toda hora castrando o filho, né? Você não pode fazer isso, tira a mão daí, larga isso não é pra você, isso é coisa de menina, larga isso aí, você não serve pra isso, deixa isso pra lá, fica castrando. Da família desajustada, das pressões sociais e financeiras, do momento grave que se vive na Terra, derrapando em transtornos complexos. Tá? Quer dizer, ela está envolvendo um monte de fatores aqui que é muito importante ter em mente, não é só uma coisa ou outra, é o todo. Tá? E aí, em algum desses que foi dito aqui, talvez você se identifique, o meu é a mãe neurótica, não, o meu é o vício, não, o meu é a constituição emocional frágil, para que isso te leve a começar a buscar, né? É só o fiozinho solto do novelo. Esse estudo não vai resolver a sua vida, mas se você já teve um insight, já falou, opa, posso começar a trabalhar isso? Vá o quanto antes. Só vai te fazer bem. Tá? Valeu, Rude. A Dete falou da obesidade. Então, quando eu digo obesidade, da obesidade da pessoa que come muito, eu estou falando da pessoa que come muito. Tá? Lógico que tem obesidades que tem causa genética, que tem causa orgânica, a pessoa não come muito e engorda com facilidade. Aí são outros 500, né?
Aí eu não estou dizendo que isso seja causa emocional, porque a pessoa está lá se controlando. Eu me referi às pessoas que comem muito porque estão desequilibradas emocionalmente e pela ingestão de calorias engordam. Este é um engordar orgânico apenas, assim. Eu comi muito e engordei. É causa e efeito, tá? Não estou dizendo das pessoas que engordam mesmo que não comam muito. A observância de equilibrados padrões de conduta, a cooperação saudável com o psicoterapeuta, o esforço bem direcionado para uma honesta mudança de pensamentos, utilizando-se de reflexões e meditações, de técnicas de relaxamento, de convivência enobrecida com pessoas agradáveis, contribuem igualmente para a conquista do bem-estar e do equilíbrio, superando essas perturbações que os afetam e podem levá-los à loucura ou à morte. Porque se funciona para um lado, funciona para o outro. Se na tensão meu corpo adoece, no relaxamento meu corpo se cura. Se na raiva meu corpo adoece, na calma meu corpo se cura. Ele apenas responde como eu disse. É um computador respondendo aos estímulos que eu dou. Então pronto. A observância, então as dicas que ela dá, além disso tudo é, comportamentalmente, o que eu posso fazer para melhorar a minha situação ou evitar o desequilíbrio emocional. Observar equilibrados padrões de conduta, não ficar se desequilibrando em conduta, que é beber muito, uma hora dormir 5 da manhã, depois dormir até o meio-dia, depois no outro dia dormir às 10 horas, né? Um dia almoçar às 3 da tarde, o outro almoçar às 11 da manhã. Tentar, dentro da forma geral, ter uma conduta padronizada, para que o teu corpo entenda seu ritmo e não fique sendo punido ou pela fome, ou pelo excesso, ou pela insônia, ou pela hipersonia e tudo mais. A cooperação saudável com o psicoterapeuta, qualquer que seja ele, como eu disse. O esforço bem direcionado para uma honesta mudança de pensamentos. Esforço, porque não será fácil, mas tem que ser bem direcionado, sim. Mudar o seu pensamento né, vou parar de falar mal da minha mãe e vou começar a falar mal do meu pai. Não é isso. Mudar a direção do pensamento eu falava mal, agora eu vou falar bem. Utilizando-se, como fazer isso? Utilizando-se de reflexões e meditações, ou seja, entrando em contato, se investigando, de técnicas de relaxamento, porque o corpo está acostumado a ficar na tensão, mas ele não está acostumado a relaxar, de convivência enobrecida com pessoas agradáveis, não adianta andar com gente fofoqueira, com gente briguenta, com gente que reclamona, porque isso também vai te afetar, e isso contribui igualmente para a reconquista do bem-estar e do equilíbrio, superando essas perturbações que os afetam e podem levá-los à loucura ou à morte. Tá? Essa morte que eu disse. Morrer por causa de uma causa emocional. A obesidade do colesterol porque comeu muito. Deve-se ter em conta, igualmente, que essa fragilidade emocional que caracteriza os biótipos de outros diferentes tem as suas raízes nos comportamentos ancestrais de existências passadas, quando elaboraram o futuro no qual ora se encontram. Então aqui ela apresentou momentos e agora ele está explicando. Além disso tudo que foi dito, parte orgânica, parte emocional, parte comportamental, existe também a parte espiritual. É isso que ela diz aqui. Deve-se também ter em conta, o também foi por minha parte, igualmente que essa fragilidade emocional que caracteriza os biótipos de outros diferentes tem as suas raízes nos comportamentos ancestrais de existências passadas, quando elaboraram o futuro, no qual ora se encontram. O que eu sempre coloco aqui, somos herdeiros de nós. Neste momento, eu já posso estar criando uma fragilidade emocional para a minha próxima encarnação. Eu trato isso hoje. Como eu disse, não adianta, eu gosto muito de comer açúcar, mas eu não tive diabetes, mas talvez a minha próxima encarnação já tenha. Eu fumei a vida inteira, não tive câncer, mas a minha próxima encarnação já tem. Chega aquela criança que não pode brincar porque tem asma, porque tem bronquite e não sabe por quê. Por quê? Porque era um espírito que morreu de tanto fumar, mesmo que não tenha desenvolvido. Ou desenvolvo no fim da vida e já levo isso para a vida próxima. Tá? Não porque isso está no meu espírito, mas porque a vibração e o adoecimento nesta área do meu corpo existe como um registro na minha memória, no meu pensamento. Então, quando eu habitar um novo corpo, essa energia que está em desequilíbrio naquela região continuará em desequilíbrio e também adoecerá este corpo, porque o meu comportamento não se modificou.
Tá legal? Não tá no meu espírito a doença. O meu espírito não tem a cardiopatia. Mas o chakra cardíaco, o chakra cardíaco do meu espírito é um chakra que está com energia adoecida. Então, todo o corpo que eu entrar, a região cardíaca adoecerá também. Por isso, o trabalho emocional. Tá? É isso que eu levo como herança. Não a doença, mas a vibração, o padrão vibratório e o padrão de pensamento. Então, da mesma forma que eu posso estar sendo punido por escolhas erradas que eu fiz lá atrás, as escolhas erradas de agora irão me punir lá na frente. Então, cabe agora fazer uma mudança para que a minha próxima encarnação não tenha que sofrer por minha causa. O inconsciente pessoal de cada um deles traz insculpidos a culpa transata ou o medo. Ou ambos simultaneamente, que ora se transformam em ansiedade em relação ao tempo, como que para fugir de qualquer consequência danosa, que sabe se dará, mas não tem ideia consciente de quando ocorrerá. Então, o que ela diz, o indivíduo vai trazer no seu inconsciente, eu estudei, por isso que eu disse, quanto mais você souber, melhor para o teu espírito, mas pior para o teu comodismo. Tá? Então eu descobri que se eu comer muito açúcar eu posso ter um problema. Aí eu já encarno com esse sentimento de culpa porque eu não tive. Não, peraí, eu comi açúcar a vida inteira e não deu diabetes. Alguma coisa vai acontecer. Então, como eu entendo que existe a lei de causa e efeito, eu já encarno pensando assim, vai acontecer alguma coisa, eu tenho certeza. Eu vou ter que pagar por aquilo, mas é inconsciente. E aí eu faço a doença. Sabe? A pior coisa para o indivíduo, eu me lembro de um desenho que eu assisti, que o indivíduo faz mal para o outro. E aí ele fica depois numa posição de submissão. E o outro fala assim para ele, eu vou descontar, mas na hora que eu quiser. E ele fica o desenho inteiro sofrendo, bate em mim agora, desconta agora, por favor. Ele começa a se dar soco no rosto assim, tá bom, eu me machuco para você não me machucar, por favor, se vingue de uma vez. Ele fala, não, será na hora que eu quiser. E ele fica o desenho inteiro não se vingando, enquanto o outro fica o desenho inteiro na angústia, esperando o momento em que ele vai se vingar. É mais ou menos isso. Eu tenho registro de que eu fiz algo errado, eu tenho registro de que eu terei que pagar por este algo errado, então eu fico esperando isso acontecer, porque a misericórdia de Deus, ela não necessariamente se estende ao nosso inconsciente pessoal. Nós somos ainda muito apegados, arrogantes, egoístas, e nós ainda nos vinculamos muito mais à lei de Talião do que à lei de Jesus. Nós achamos que vamos ter que pagar exatamente o que fizemos. E não entendemos que podem ter certos atenuantes de acordo com nossa conduta. Então eu fiz algo muito errado, mas em contrapartida eu fiz muita coisa boa, eu não vou ter que pagar por todo aquele errado de uma vez. Vai ser diluído, então eu não vou sentir tanto impacto. Quem tem fé e cuida do seu eu no aqui e agora, não vai ficar com medo do futuro. Quem não tem e sabe que está cometendo erros e abusos, porque neste momento é gostoso, segundo Joana, virá com esse registro e acabará adoecendo pelo medo de adoecer. Então é isso. Próximo encontro no dia 5/7, começaremos o capítulo 8.2, Sociopatias, parte 1. Tá legal? Então é isso aí, eu agradecer a todos vocês, que participaram. Infelizmente não deu para trazer muito chat hoje, mas deu para ler o possível aqui, tá bom? Agradeço a vocês pela paciência, agradeço a vocês também da Rádio Amigo Espírita, do SoundCloud, que estão acompanhando possivelmente pelo Facebook, onde quer que vocês estejam. Muito obrigado pela companhia, por se juntarem a nós, tá legal? Sábado estarei em Criciúma, Santa Catarina, apresentando seminário e palestra. Mais informações lá na minha página no Facebook. Beleza? Então, nos vemos em breve. Um grande abraço e muita paz.